Muito bem, meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz. É uma alegria ter vocês aqui em mais um culto online da Primeira Igreja Batista de Cumbica. Estamos próximos aí de voltar às nossas programações de culto ao normal, no espaço físico, mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui todos os domingos, através da plataforma digital do YouTube. Então, é uma alegria ter você participando com a gente mais uma vez desse culto. Queria pedir para que você junte com seu pai, sua mãe, seus familiares que moram aí na sua casa. E a nossa oração é para que você tenha uma noite abençoada, para que os louvores falem com você, para que a palavra fale com você. E antes de começar esse culto, eu queria convocar você para um tempo de oração, para que a gente comece falando com Deus e que daqui para frente, até o final desse culto, nós estejamos ligados em Jesus Cristo. Queria começar com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de celebrar o Seu nome, de poder se conectar, mesmo distante, Deus. Obrigado pela tecnologia, obrigado pelo Teu Espírito que também nos conecta, Deus. Nós oramos pedindo que o Senhor nos dê uma noite abençoada de culto, que o Senhor use as músicas, a pregação, que tudo venha falar ao nosso coração e, acima de tudo, o Seu nome venha a ser exaltado, Deus. Já oramos desde já por todos os pedidos de oração que têm sido feitos através dos grupos de WhatsApp da nossa igreja, pelos irmãos que estão passando por dificuldades financeiras, pelos irmãos que estão nos hospitais, pelos irmãos que estão desempregados. A nossa oração é para que o Senhor vá de encontro, Senhor, com a vida de cada um desses irmãos e irmãs que precisam, Deus, de alguma ajuda, Deus. Obrigado pelo Seu amor, por Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, Senhor. É isso, meus irmãos. Aqueles que também estão sozinhos em casa, sinta-se abraçados por nossa igreja, por Jesus Cristo. E é isso, vamos louvar ao Senhor. Boa noite, igreja. Graça e paz. Nessa noite você possa estar cantando um cântico novo ao Senhor. E nesse cântico, você possa declarar a esse Deus toda a honra, toda a glória e toda a majestade a Ele, porque Ele é um Deus que vive e reina para todos sempre. Cante conosco, cantai ao Senhor, Salmos de número 96. Proclamai a sua salvação.
as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Não importa as circunstâncias que você esteja passando hoje, acredite que existe um Deus, e esse Deus está com você neste momento. Não importa os dias bons ou os dias maus, creia e confie que esse Deus, Ele é o nosso Senhor, e Ele está no controle de todas as coisas e todas as situações das nossas vidas. Louvemos ao Senhor. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Somente és Deus, o eterno Senhor. Teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Poder eterno, ninguém detém. Ao teu nome seja glória, honra e poder. Tudo que podemos dar-te, és digno de receber. Tu és Deus, e assim para sempre és de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. Teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. Teu trono é o céu. Tu somente
bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor, o teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus, o eterno Senhor, teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus, tu somente és Deus. Não fica bem, a gente passa bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus.
Olá, meus irmãos, muito boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez para celebrarmos a Deus este culto em espírito e também em verdade. Estamos juntos aqui e em breve, muito breve, voltaremos ao espaço físico, lá no templo da Primeira Igreja Batista em Cumbica, para que a gente possa mais uma vez nos encontrarmos. Eu queria agradecer ao Paulo Rogério, que nos autorizou usarmos a imagem de uma das canções que está baseado no texto de Gálatas, capítulo 4, quando ele fala de oferecer ao Senhor um sacrifício. Eu gostaria que você pudesse continuar louvando e bendizendo ao Senhor, assistindo e ouvindo essa linda canção. Obrigado, Paulo. Deus abençoe a sua vida. Deus está neste lugar. Não somente neste lugar. Deus está no teu lar. Deus está no teu trabalho. Deus está na tua vida. Deus, Ele cuida de você. Ele te ama. Nós queremos cantar isso com vocês.
bênção, não é? E melhor do que falar e cantar sobre sacrifício, vamos ler a palavra do Senhor e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15. Vamos ler apenas o verso de número 21. Marcos, capítulo 15, verso de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, obrigaram-lhe a carregar a cruz. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ajude na compreensão da sua palavra esta noite. Oremos. Querido Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós lemos a Tua palavra e agora nos aquietamos diante do Senhor, na certeza de que o Teu Espírito Santo, que inspirou, iluminou os autores bíblicos, que também possa nos iluminar, nos inspirar na meditação da Tua palavra e que ela encontre em nós corações abertos para que essa palavra semeada possa crescer e frutificar para a glória do Senhor. Assim nós oramos, pedindo mais uma vez a Deus que esteja com a Tua boa mão sobre os enfermos da nossa igreja, os nossos amigos, aqueles que ainda carecem de saúde, de cuidado, em nome de Jesus. Que o Senhor a todos guarde. Esta é a nossa oração. Amém. A cruz é a mensagem que tem impactado o mundo. É bem verdade que ela é um símbolo de uma grande tragédia, um tipo de morte aonde o crucificado era esfolado e levado a uma profunda agonia. Ele morria por exaustão, por asfixia. Nós temos os relatos bíblicos de que os soldados chegaram a quebrar as pernas dos ladrões por conta daquele evento assustador para eles, de que o céu ficou completamente escuro a partir do meio-dia até as 3 horas da tarde. Quando Jesus então dá o seu brado vitorioso na cruz do Calvário, declarando ao mundo e ao Pai que a obra estava consumada. Esse encontro entre Jesus e este homem chamado Simão Cirineu. Cirineu porque ele era natural de uma cidade chamada Cirene, no norte da África. Um pouco mais de 1000 quilômetros de distância. E era a festa da Páscoa. Você se lembra que Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos na quinta-feira? E ainda na noite da quinta, madrugada já, acontece no jardim do Getsêmani a traição de Judas, a prisão de Jesus, onde ele é levado ao palácio e ali, esperando diante de uma fogueira, alguém reconhece Pedro como um dos discípulos e ele nega Jesus 3 vezes, o galo canta aquela madrugada. Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, aquele olhar faz com que Pedro seja tomado por um quebrantamento, por um arrependimento profundo, e ele sai para chorar amargamente.
Daquele instante, então, Jesus é sentenciado, é humilhado, espancado e exposto por Pilatos diante do público, que pede para soltar Barrabás. Era um costume da época, por conta da festa, o império achar que está fazendo uma boa ação para que o povo fique contente, e aí então clamam o nome de Barrabás, que estava preso por haver agitado a cidade, cometido um homicídio, e portanto Pilatos solta Barrabás e manda crucificar Jesus. Mas antes disso, Jesus já tinha sido chicoteado, já tinha sido espancado pelos soldados que zombavam dele, porque a notícia que chega para os soldados da época é que Jesus era um rei, ou pelo menos se intitulava ser o rei dos judeus. Em forma de zombaria, colocam sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, lançam sobre suas costas uma túnica, com um caniço que batiam em sua cabeça, colocaram em sua mão como se aquele fosse o cetro do rei. Imaginem a imagem, uma coroa de espinhos, um manto, todo ferido, ensanguentado, com um pedaço de cana na mão, como se aquele fosse o cetro da autoridade do rei. Jesus, sem abrir a sua boca, ele é levado, como diz o profeta Isaías, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. E Jesus só vai expressar palavras na cruz, 7 palavras, dentre elas, está consumado. Que declaração vitoriosa! A mensagem da cruz é a mensagem que deve nos envolver com amor. Você lembra daquele hino clássico dos nossos hinários? Sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. É bem verdade que Jesus, ele não fica pendurado na cruz. A cruz fica vazia também, ele morre, derramando seu sangue, repartindo o seu corpo, como ele havia dito na última Páscoa com os seus discípulos, que o seu corpo, a exemplo daquele pão, seria partido em favor deles. O sangue seria derramado, a exemplo do cálice da nova aliança, no sangue de Cristo. E assim acontece naquela noite no Calvário. Naquele dia, naquela tarde no Calvário. Quando Jesus então é tirado, antes de começar o dia do sábado, e levado à sepultura, e bem na madrugada já do domingo, a pedra é removida e Jesus sai da tumba, vivo, ressurreto, para reinar para todos sempre. Aleluia! Glória a Deus por isso. Mas até isto acontecer, Jesus no caminho ao Calvário, provavelmente desgastado, as imagens cinematográficas mostram que Jesus sofre algumas quedas. O fato é que nós não sabemos quantas foram as quedas, mas há um momento em que os soldados obrigam um homem chamado Simão de Cirene, norte da África, como eu disse, provavelmente um negro, judeu, que foi comemorar a Páscoa em Jerusalém e está voltando do campo. E há um encontro entre Jesus e Simão Cireneu, que é obrigado. Mateus e também Lucas dizem que ele foi constrangido, o que demonstra uma certa resistência da sua parte em aceitar carregar a cruz.
todo judeu sabe que aquele que é pendurado no madeiro é chamado de maldito. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 21, verso 22 e 23, fala sobre essa legislação a respeito de não tocar naquele que é considerado imundo, maldito. A lei diz que quem é pendurado no madeiro se torna amaldiçoado. E o apóstolo Paulo, sabendo disso também, como fariseu que foi, como zeloso na lei do Antigo Testamento que foi, no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 13, ele faz menção dessa maldição que alguém carrega uma vez que é pendurado no madeiro. Jesus está sendo crucificado entre dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Portanto, a crucificação era uma forma de punição tão cruel, que o império aplicava sobre todos aqueles que se voltavam contra o império ou que causasse algum tipo de bagunça, tirando a paz que tanto o império se esforçava para estabelecer diante das muitas revoltas que a nação de Israel praticava, buscando, portanto, a liberdade e a libertação. Jesus, então, cansado, já com suas forças indo embora, não aguenta mais carregar a cruz e Simão Cirineu é obrigado, é constrangido. E mesmo que ele tente reagir dizendo que ele não pode fazer aquilo, que ele não tem nada a ver com aquilo, ele é obrigado e acaba tendo a cruz colocada sobre seus ombros e ele carrega essa cruz até o Calvário, onde Jesus nela será crucificado. Eu queria chamar a sua atenção para algumas aplicações que podemos fazer desse texto, extraindo deles lições para as nossas vidas, para você entender o que envolveu aquela manhã que Jesus ia ser crucificado. A primeira aplicação que nós podemos fazer é que Simão Cirineu, ele sentiu o peso de algo que ele jamais podia carregar. O que estava sobre aquela cruz não era só o peso daquela madeira que iria servir de apoio para a crucificação. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades. O castigo estava sobre ele. Portanto, aquela cruz não tinha só o peso da cruz. Estava sobre aquela cruz o pecado, o peso da culpabilidade de todos nós. Esse tipo de peso Simão Cirineu não podia carregar. O que ele podia carregar era aquela cruz, mas não o peso da cruz. Mas ele sente, pelo menos por um instante, quem sabe por alguns metros, que aquela cruz tinha um peso diferente, um peso que ele mesmo não era capaz de carregar, muito menos de suportar. É por isso que devemos amar a mensagem da cruz, porque é naquela cruz que Jesus suporta toda a dor, toda a forma de iniquidade que o ser humano é capaz de aferir contra Deus. Jesus é a justiça de Deus. É nele que
todos os pecados são pagos e aniquilados. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o peso que ele carrega sobre si, era o peso de cada um de nós. Mas nós não somos capazes de suportar. Ele suporta por nós. Ele toma a cruz em nosso lugar. É o exemplo do sacrifício substitutivo. Aquele cordeiro que Deus providencia para assumir o lugar que era meu e que era seu também. Em Jesus nós temos, portanto, o alívio deste peso que carregamos sobre nossos ombros da culpabilidade. Simão sente, pelo menos por um instante, o tamanho dessa carga. E Jesus leva esta cruz até o seu lugar mais alto naquela montanha. Apoiado, amparado por Simão. E lá então ele entrega a sua vida por todos nós, por mim e também por você. Mas Simão Cirineu também experimenta, ele vê o verdadeiro sentido da Páscoa. Todos os judeus que estão na cidade de Jerusalém para celebrar a Páscoa, eles estão naquela festa trazendo à memória o que Deus fez no passado. A forma como Deus livrou a nação de Israel do cativeiro do Egito, depois de 400 anos. Lá na última praga, Deus havia dado uma ordem a Moisés para que Moisés anunciasse ao Egito e também aos israelitas que o anjo do Senhor passaria aquela noite sobre o Egito. Mas as casas dos israelitas deveriam estar marcadas pelo sangue do Cordeiro. E é pelo sangue do Cordeiro que as famílias foram libertas. Naquela noite, o anjo do Senhor passou sobre o Egito e feriu com morte todas as casas aonde havia um primogênito. Só não morreram os primogênitos da casa de Israel, porque estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro. Se Simão está em Jerusalém para celebrar naquele dia a festa da Páscoa, agora ele está diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sabe, queridos, o que é mais extraordinário? É que aquela cruz já estava toda marcada pelo sangue de Jesus. Lembre-se, Jesus estava apanhando no palácio de Pilatos, sendo chicoteado, sendo esfolado vivo, e depois tendo que sair do palácio carregando a cruz em direção ao Calvário. Num determinado momento, essa cruz pesada demais é colocada sobre os ombros de Simão Cirineu. Como fica as vestes de Simão Cirineu? Como fica os ombros, as costas, a nuca, a cabeça de Simão Cirineu? Senão toda ela marcada e manchada pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Simão não só está sentindo o peso de algo que ele jamais poderia carregar por nós, mas está vendo agora o verdadeiro sentido da Páscoa. O Cordeiro de Deus olha para ele olha para o Cordeiro, eles se encontram naquele olhar gracioso, tomado de amor sacrificial. Com toda certeza, a vida de Simão nunca mais será a mesma. Assim como a minha vida e a sua vida e a vida de todas as pessoas que tiverem um encontro com Jesus, jamais serão as mesmas pessoas. Simão está todo marcado pelo sangue do Cordeiro. E se tem uma coisa que o sangue do Cordeiro tem, é poder. Há poder no sangue de Jesus
Como diz João, para nos purificar de todo o pecado. Mas Simão também experimenta o que é ser maldito. Se ele sabe que aquele que tem contato com o madeiro é maldito, imagine agora Simão carregando aquela cruz sem que ele estivesse culpado de algum crime para ser ele condenado à cruz, mas carregando uma cruz que não era dele. E a multidão olhando para ele, e ele olhando para a multidão e vendo a fúria das pessoas. Como Simão se sente? Provavelmente Simão se sente como um amaldiçoado. Agora é como se ele estivesse no lugar de Jesus, sendo tratado como um maldito. Às vezes a gente só experimenta a dor e o sofrimento do outro, se esforçando a estar no lugar dele. Caso contrário, a gente não consegue mensurar o problema, a dor ou o sofrimento pelo qual a pessoa esteja passando. A verdade é que Simão experimenta esse olhar de reprovação, esse olhar de deboche, esse olhar de fúria, esse olhar de vingança. E por fim, Simão sai daquele encontro completamente transformado. Você pode imaginar Simão voltando para casa. Diz o texto de Marcos que ele é pai de 2 rapazes, um chamado Alexandre e o outro chamado Rufo. Não sabemos se este Rufo é o mesmo Rufo que é citado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 16, quando ele lista uma série de nomes que ele elogia e que faz questão de citar como cooperadores, amigos do Evangelho e alguns, inclusive, que quase pagaram com a vida para protegê-lo. E lá no versículo de número 13 de Romanos capítulo 16, ele faz a citação de um homem chamado Rufo e também fala da sua mãe. Alguém que tem o respeito do Evangelho, alguém que é um bom filho e cooperador do ministério do apóstolo Paulo. Não temos como afirmar se é a mesma pessoa. Mas imaginemos que Simão Cirineu saiu daquele encontro transformado, chegou em casa e compartilhou com a sua família uma boa notícia. A boa notícia é que ele descobriu que a mensagem da cruz, por mais vergonha que exista nela, a mensagem da cruz, por mais violenta e agressiva que seja, passou a ser o objeto do amor e da devoção de Simão Cirineu. Nós não somos idólatras da cruz, mas nós também não negamos a cruz e nem a sua importância. Para Jesus estar na sepultura e a sepultura estar vazia, ele precisou passar pela cruz do Calvário. A cruz do Calvário e a sepultura vazia são 2 elementos importantes da fé de todo cristão. Se tirarmos a mensagem da cruz do Evangelho, podemos afirmar que não existe Evangelho. Não existe a boa notícia a ser anunciada de que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado,
ressuscitou ao terceiro dia, vivo está e voltará. Não temos outra mensagem a não ser Jesus, vivo e reinando para todo sempre. Que assim como Simão Cirineu, possamos juntos jamais nos envergonharmos da mensagem da cruz, porque ela é uma mensagem poderosa que liberta todo aquele que crer em Jesus morto, que crer em Jesus ressurreto, terá seus pecados perdoados pelo poder do sangue de Jesus e a sua vida é invadida de esperança, na certeza de que o amanhã a Deus pertence. É por isso que eu e você cantamos. É por isso que eu e você nos alegramos no Senhor, na beleza do seu nome, na beleza da sua santidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa lembrar que a mensagem da cruz, ela é poderosa e flui dela o amor sacrificial de Deus por meio do seu Filho amado a cada um de nós. Uma boa semana para você. Deus te abençoe. Deus te guarde no poder do sangue do Cordeiro que liberta. Tchau. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aquele que te louva, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, iremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssima. Aleluia, sara, Senhor, sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, iremos
Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Aleluia. Só tu és santo. Declaremos uns os outros. Só o Senhor é santo. Aleluia. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. É isso aí, meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria, mais uma programação de culto aqui da nossa igreja. Por mais que tenha esse isolamento social, tantas coisas têm atrapalhado a nossa rotina de trabalho, de estudos, até a nossa rotina de congregar aqui na igreja, mas graças a Deus nós estamos conseguindo todos os domingos se encontrar aqui pelo YouTube, às vezes pelo Facebook. Isso é uma bênção, é um presente de Deus, na verdade, né? Gente, você que participou do nosso culto e que não conhece ainda a nossa igreja, pode seguir a gente aqui nas redes sociais. Nós também teremos aí na descrição do vídeo algumas informações sobre a administração da igreja, oferta, dízimo, etc. Você pode estar entrando em contato com o Fernando e tirar mais dúvidas sobre isso. Então, não deixe de nos acompanhar aqui todos os domingos, a partir das 19 horas. Deus abençoe a todos, uma excelente semana, fiquem com Deus.